Literatura sem frescura. Olá, esse é Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoa querida que nos vê pelo YouTube ou que nos ouve pelo seu agregador de áudio, tudo bem com você? Eu sou a Luíse, falo de Florianópolis, Santa Catarina, e estamos aqui para aquele nosso episódio de praxe, aquele tradicional episódio para fechar o ano, que a gente traz um resumão do que lemos no ano, né, durante o ano. Então é Natal e o que lemos em 2024? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão que vamos descobrir neste episódio. Então fique com a gente para saber mais sobre as leituras que mais chamaram a atenção para a gente durante o ano, os gêneros que mais lemos, personagens que marcaram, novos autores favoritos. Enfim, um resumão aí, trouxemos algumas perguntas para ir respondendo. E atenção, não é o top 5 de melhores leituras do ano, porque assim, ó, por aqui a gente espera até o dia 31 de dezembro para fazer o melhores do ano. Então é um resumão e depois a gente tem o melhores do ano. Mas vai ser aquele episódio para fechar, porque depois a gente entra em férias, né? Já avisando vocês que entraremos em férias, né? Porque Thaís me obriga a entrar em férias. E aí... Mas graças a Deus, porque em 2024 todos precisamos de férias, né? Meu Deus, esse ano ele veio para atropelar. Mas é isso, então. Esperamos que gostem do episódio. Vamos lá falar sobre as nossas leituras. E, é claro, está aqui comigo minha amiga parceira de podcast, Dona Thaís. Tudo bem com você? Olá, galera. Fiquem aí com a trilha sonora da vizinhança, animada. Eu queria estar com metade desse ânimo, é só isso que eu tenho a dizer, porque o ano acabou comigo. Estou super animada para esse episódio, porque é sempre legal fazer um balanço das leituras. Vai ser monotemático, já vou avisando. E eu sou a Thaís, tenho 33 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, e está um calor dos infernos aqui, só para variar um pouquinho. E mesmo assim, meus vizinhos seguem animados. É sobre isso. Muito bom. É o espírito natalino. Valeu, Natalino! Então, antes da gente começar, fica os recadinhos de que você nos encontra no YouTube toda terça-feira, com exceção agora de nosso período de férias, né, que vai até janeiro, mas toda terça-feira às 20h30 estamos aqui. E você pode nos seguir, enfim, ativar as notificações. Também você nos encontra no @LTSemFrescura, no Instagram, né? E também no TikTok, @LTSemFrescura. Você pode nos seguir pelo seu agregador de áudio também para ser notificado com os episódios novos. E para quem gosta do nosso podcast e quer nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade, com muitas coisas diferentes, entrevistados, vamos lá para 2025, o novo ano nos aguarda, né? Com mais coisas legais para acontecerem. Então, você pode ir no apoia.se/literatura sem frescura e com o mínimo de R$10 você já nos ajuda muito enfim, a continuar nosso projeto aqui que a gente ama, falar sobre livros e de forma descontraída, sem frescura, como você já conhece. Então, feitas essas apresentações, Thaís, o que você está lendo no momento? Ou, enfim, o que você recém-leu? Eu fui abduzida por Quarta Asa. Semana passada eu falei o episódio inteiro sobre Quarta Asa e nada mudou, né? Porque final de ano letivo, não tive tanto tempo. Gente, eu juro que eu só demorei uma semana para terminar esse livro, porque eu tô no final de fechamento de ano. Porque do contrário, tinha sido 2 dias, assim, só avisando mesmo, porque o que aconteceu ali? Sério. O que aconteceu, Luiz? O que aconteceu naquela semana, Luiz? Muitas coisas aconteceram. Pois, no episódio passado, Thaís, ela fez seu papel de influenciadora literária e me influenciou a começar a ler Quarta Asa. E eu estou nesse momento em 85%, né? Isso que eu não comecei na terça, eu comecei na quarta. Mas é assim bem, que eu gosto. Eu agora tenho uma missão na minha vida, que é viciar todo mundo em Quarta Asa, igual a mim. E assim, eu tô amando a minha própria hipocrisia, porque a gente fez um episódio no começo desse ano falando. Não, eu só vou ler o e-book, Thaís. O Quarta Asa, inclusive, para quem for influenciado por esse vício, está no Kindle Unlimited, gente, ainda... Só que a hora que acaba a Quarta Asa, você faz o quê da tua vida? Se você não tiver Chama de Ferro, porque eu não sei. E a hora que terminar a Chama de Ferro, você faz o quê da sua vida?
Porque só vai lançar em fevereiro o terceiro. Temos um problema. Houston, you have a problem. You have a problem. A questão é que terminei Quarta Asa segunda-feira, ontem. Vulgo ontem. Segunda-feira. Porque foi corrido. Final de semana eu não parei quieta. Enfim. E eu comecei a Chama de Ferro e li 30 páginas. Depois que eu acabei Quarta Asa. Porque eu precisava de respostas. Precisava de respostas. Meu Deus. Gente, que surto! Eu só queria pedir desculpas, perdão pelo vacilo de ter julgado as pessoas, tá bom? Gente, é porque ele tem um sabor, assim, né? Aquela coisa, aquela fantasia que você lê pela fofoca, enfim, academia, né? Eu gosto dessa vibe, assim. Treta, gente morrendo, dragão, confusão. E confusão. Sim. Nossa, mas tipo, umas coisas que eu não entendi. Pessoas dizendo que não tinha tanto dragões. Como assim? Oi? Tipo... Eu também tô entendendo quem foi. O que aconteceu com essa pessoa que não tem dragão? Os dragões é a melhor pessoa desse livro. Sim, os dragões é a melhor pessoa. É muito legal a relação deles. Aí algumas pessoas que não entendem, eu entendo também, porque... Aí ele tem bem mais uma vibe também, tipo, feminino, assim, né? Tipo, do ponto de vista dela e tal, né? Tem bem mais essa vibe. E tem aquele hotzinho básico, assim, umas pegação, né? Eu pra tá mais suave, né? De romantasia, assim, né? Eu ainda falei pra Thaís, meu Deus, no final é só ação. Daí eu acho que vai começar essa parte agora, porque eu acabei de passar pela pegação. Exato. É pegação depois da ação. É sobre isso. Resumindo, mas é massa. E apresenta o mundo de forma interessante, assim, tipo, muito. Não é a melhor escrita do mundo, assim, mas, tipo, pelo entretenimento, eu acho que valeu super, assim. É fantasia, né? A gente não precisa de nada rebuscado, absurdo. Eu vi algumas coisinhas de revisão, assim, que me incomodaram um pouco. Daí eu imagino que a gente tiver mais cri-cri, mas, cara, o que acontece nas minhas melhores famílias? Todas as famílias, na verdade. Mas a questão é porque eu acho que tentaram correr com o livro, né? Pode ser. Mas a questão é que eu gosto muito do jeito que ela escreve, que ela não te dá um tempo de respirar. Então você quer saber o que vai acontecer no próximo capítulo eternamente, assim. Porque não tem momento de marasmo, não existe o marasmo em quase 600 páginas, não tem marasmo nenhum. Sim, é bem ágil, né? E também, assim, tem umas coisas que já irritam, né? Acho que quem lê romantasia que já deve estar irritando bastante, tipo... que todo mundo é meio a questão, tipo, ali do sexo e tal, né? Ali não, todo mundo é bem resolvido, né, com essa parte. E aí não fica, tipo, 3 livros pra, tipo, assim, meu Deus, beijou. Depois não, preguiça. Tá todo mundo morrendo o tempo todo, então não tem tempo de ficar perdendo, entendeu? É isso. Mas assim, e a fofoca, né? Que você vê que tem um monte de intriga, um monte de coisa, e tu já fica, meu Deus, aí teve rebelião, aí os filhos da rebelião estão junto com eles, e quem são os grifos? O que é aquele livro lá que estão falando daquele livro, né? Que é do. Coisa ainda, Luiz, nesses 15% aí. Meu Deus do céu. Curiosa, revelações aí. Não, você não tá entendendo. O final é muito babado. A hora que acabou. Aí eu fiquei imaginando quem acabou e não tinha o próximo, porque eu faleceria. Eu cairia dura, porque é um ganchão assim que você fica, meu Deus. Meu Deus, tô curiosa, porque ele vai trazendo várias coisas ali, né? Já nesse e vai ter muito assunto aí, ó. E tem assunto, eu acho que tem assunto para os 5 livros. Real. Nossa. Não, vamos ter que fazer um episódio sobre Quarta Asa. Já pensou? Com certeza. Assim, ó, o momento em que eu cuspi para cima e caiu na testa. A quantia que a gente falou sobre esse livro de R$150. Corta para Thaís ir comprando o terceiro na pré-venda, tá, gente? Por isso que eu tô falando que eu sou hipócrita. Porque eu já tô desesperada com medo de ficar sem. Não. Eu ainda não cheguei nessa fase. Vamos ver se é a segunda vez que eu faço isso esse ano. Foi o vilão e agora.
Pergunta se eu li o vilão. Tá aqui, vou ler. Ai, Eu gosto, mas eu não. Mas. Tá Foda-se, eu vendo? tenho ele aqui. Eu tô feliz porque ele tá aqui, eu posso ler ele a hora que eu querer. Ai, muito bom. Muito bom. Então está começando Chama de Ferro, Thaís, nas leituras atuais. Comecei Chama de Ferro. Li 30 páginas só, porque eu também tinha que dormir, né? Porque eu ainda tô trabalhando, eu não tô de férias. Então, eu preciso dormir. Infelizmente. Nossa, eu teve um dia que eu li 37%. No primeiro dia que eu peguei pra ler, eu li 37% do livro. É isso. E tem mais de 600 páginas, né? São muitas páginas. E você entendeu como é que eu tava falando na hora que eu comecei a ler, né? Porque ela não fica... A autora ela não demora um tempão para explicar sobre o mundo. Isso me irrita em fantasia. No começo já tá já começa com confusão, coisas acontecendo, e aí você vai entendendo aos poucos, e é isso aí. É isso aí que acontece, você vai aprendendo com ela. Ela também não é tonta. Eu adoro a Violet. Ela é muito boa, verdade. Verdade. Não é irritante. E você sabia? Eu descobri isso ontem. Que ela tem uma doença específica. Tá. Que eu esqueci o nome agora. Ela tem uma doença específica que a autora tem. Que é uma doença que se eu não me engano, são alguma coisa muito flexível e ela se machuca com muita facilidade. Porque ela, no livro todo, ela tem essa questão, né? De que qualquer coisa machuca ela mais fácil. Ela, a vida inteira, ela sempre se machucou mais fácil. Ela sabe, tanto que ela sabe colocar as talas no joelho, se dá ruim, as coisas, porque ela tá acostumada a vida inteira a se quebrar. É uma doença que a autora tem, ela quis colocar como representatividade, mesmo assim, não deixar ela ser fraca, entendeu? Falar que a doença, eu achei super legal. Que massa, não sabia, legal. Sim. Legal. Muito bom. É bem bacana, assim, várias coisas bem legais, assim, também tem um negócio, e tem esse crescimento dela, assim, claro, tu vai imaginar, ela vai ser fodona, mas, tipo, tem um crescimento que é legal de acompanhar, né? É verdade, assim, não é do nada e recebe tudo. Tipo, chegou em 2 dias, é a mais foda do lugar, né? E aí também tem, tipo, legal também algumas relações ali. O Shaden, né? Thaís? Puta que me pariu. Oh, meu Deus do céu. Eu achei que não fosse achar nenhum depois do Winston, sabe? Depois do vilão, depois do Ira, eu achei que não ia ter mais ninguém. Aí vem esse, meu Deus do céu. Ele é o melhor de todos. Gente, ele é muito maravilhoso. Para. Time Shaden. Total. Não, Cadê os panos com glitter aqui para eu passar para ele? Vai me dando. Total. Mas ele nunca errou. Eu espero que fique claro que ele nunca errou. E, tipo, ele confia nela, né? Ele quer, tipo, tem uma parte ali que eu achei muito bacana que ela falou, ele me protege, mas, tipo, ele fala assim, ele me protegeu quando precisou, mas ele me ensinou a ter forças para eu me proteger sozinha, e quando eu entrar em perigo, ele vai ficar ao meu lado, não na minha frente, sabe? Exatamente! Igual o outro pau no cu lá, que eu não gostei dele desde o começo. Vieram me falar, no começo eu tava meio dividida. Eu nunca estive dividida. Não, ele é insuportável, desde que parece. Aquele da insuportável, aquele amigo dela insuportável, muito insuportável, assim, nunca gostei dele, porque ele fica tratando ela como se fosse um bibelô, falando pra ela fugir. Sim, bem eu amei que tem uma hora que ela xinga. Do nada ela solta um xingo. Ai, nossa, libertadores, assim. Muito bom. Ai, assim, ó. Enfim, gente, leiam Quarta Asa, aquelas... Já entendemos qual vai ser a temática desse episódio. Então foi só isso que eu li essa semana mesmo. Não, eu li um pouquinho de Wolfsong de novo. Estou lendo Wolfsong aos poucos. Terminarei ele em algum momento. Boa. Eu não li mais nada também, li só Quarta Asa da semana passada. Porque semana passada eu tava naquele embrolho, não consegui ler, né? Não consegui me concentrar em nada. Aí tentei começar Reino das Bruxas pela segunda vez, li o prólogo de novo, sem terminar o prólogo. E aí, já quando eu fui pro Quarta Asa, só foi, né? Só foi. Daí eu aproveitei, tipo, nesses momentos assim, fila, espera, não sei o quê. Eu tô acordando super cedo, tipo, 6 da manhã. E aí, enfim, daí eu fui lendo de noite. Então, também lendo Quarta Asa e aí foi eu. Muito bom. 83% estou. Talvez acabe amanhã. Bem provável. Ou hoje, quem sabe. Muito bom.
E aí, Thaís, a primeira pergunta que temos, né? Passando das leituras atuais, o resumão do ano. Sim. Como foi seu ano literário até aqui? Diga-nos. Fantasias. Gente, o meu ano literário foi caótico. Porque foi aquele ano em que a gente começou prometendo muitas coisas. A gente já fez um episódio sobre isso algum tempo atrás. E não entregou foi a nada. Leituras coletivas. E, nossa, eu vou fazer acontecer. Não fiz acontecer porcaria nenhuma. Porém, entretanto, todavia, o meu ano literário foi um ano de muitas leituras boas. Por quê? O que eu fiz? Eu liguei o botãozinho do foda-se lá logo no começo do ano, depois da Inquilina. Nossa. Depois do momento que eu fiquei perdida em Whitefell Hall, eu apertei o botãozinho do foda-se e falei, não estou dando conta de ler livros pesados, não estou dando conta de ler livros complexos, vou ler só o que eu querer. E a partir do momento do vou ler só o que eu querer, eu fiz muita leitura boa. Então, no frigir dos ovos, foi um ano de leituras excelentes. Já li menos do que no ano passado, como era esperado. A minha média de leituras anual caiu. Porém, não é um problema para mim isso. Falando nisso, eu não lembro. Deixa eu ver quantos eu terminei até o momento. Até o momento, eu li exatos de acordo com o meu Scooby. Deixa eu ver. Tá aberto aqui. Pois é. Tchananã. Oh, meu Deus. Cadê? Eu ainda não aprendi os desenhos novos. 33 livros. Muito bem. And 3 quadrinhos. Oh. Então, no total foram 36. Porque eu conto os quadrinhos como leituras. Que são leituras. Então foram 36 livros. 36. É minha média de 50 livros? Não é. Pode ser que eu consiga terminar mais um ou dois até o final do ano. Não acho que vai ser mais do que isso, não. Não tenho nem pretensão de que seja mais do que isso. Mas não vou chegar nem nos 40. Porém, tendo em vista como a minha rotina mudou, né, gente? Ser professor, vocês sabem, o professor traz trabalho para casa o tempo todo. Final de semana, depois do horário. Então, o meu tempo de leitura diminuiu muito. E às vezes não é nem o tempo de leitura, é o cansaço. Às vezes eu chego em casa, eu tenho tempo para ler, mas eu não tenho coragem, eu não tenho ânimo, eu não tenho forças. Então, existem esses dias também. E segue a trilha sonora. Muito bom. Enfim, mas foi um ano muito bom de leituras, porque eu estava reparando, eu tive uma ou outra leitura que foi... Mas foram poucas. A grande maioria foi de 4 estrelas para cima. Legal. Então, não foi um ano mais ou menos. Foi um ano de leituras incríveis. Foram menos leituras, mas foram leituras incríveis. Então, é isso que importa. Assim, no final das contas, é o que importa para mim. Sim, sim. Muito bom. Muito bom. Sim. O meu ano foi bom também. Eu achei bem bacana, assim. Eu acho que eu não me desafiei tanto, assim, em leituras mais difíceis. Mas eu tive boas leituras. E aí eu tive um vício aí, que foi a Roda do Tempo, que me consumiu muito tempo. Perdemos Luísa. Toda vez que ela pega a Roda do Tempo, ela... Gente, comecei o primeiro. Gente, comecei o segundo. Gente, a gente já sabe. Perdemos a Luísa. Foram 4 livros, gente, e o último que eu li tinha quase 1.100 páginas. E assim, que eu li em menos de um mês. E aí, meio que consumia um pouco, assim. Daí eu tava vendo aqui na minha... pelo Scooby, né? Que, inclusive, Scooby, aceitamos patrocínio, né? Nossa, porque se não fosse o Scooby, nada seríamos. A gente faz propaganda de vocês todo episódio, porque precisamos do aplicativo para saber o que lemos. Eu li 30 livros, mas isso deu mais de 13 mil páginas. Eu acho matemática uma coisa incrível, assim. Como assim 13 mil páginas? Tem certeza? Ou será que isso é o total? Agora eu não sei. Será que é o total? O quê? Que aparece nas estatísticas ou é do ano só? Enfim. Eu não cabro estatística. E
36 páginas por dia. Daí eu tava vendo. Tá. Você tá vendo de 2024 a coisa? Uhum. É do ano só. É do ano, porque, tipo, ano passado, que foi meu melhor ano, assim, desde o ensino médio, porque no ensino médio eu lia 40 livros por ano. E aí, depois que aconteceu faculdade e vida adulta, a minha média foi para 26, 27, por aí. Mas ano passado eu li 42 livros, só que a minha média de página ficou em 27 e tal, sabe? Ficou abaixo do ano, que tá tipo 36 páginas. Eu acho que é culpa da roda do tempo, que tem livros muito grandes. Sim. Deve ser, né? Deve ser. Com certeza. E aí também os gêneros que eu mais li ali, eu fiquei entre fantasia, com 7 livros, e suspense e mistério, com 7 também. Mas eu ainda acho que dá mais do que 7 que aparece, porque tem tipo 19 ficção. Eles são. Então, ficção. O que eles consideram ficção. Exato. Não sei. Mas olha só, a nossa maratona eu li bastante romance também, porque na Valentona eu li bastante romance, então foi fantasia, suspense, que é terror e suspense, na real, não sei porque suspense e mistério, e romance, porque, tipo, em fevereiro, que foi a Valentona, eu li 5 livros. Que foi um mês melhor, assim, que eu li mais. Daí depois foi em outubro e maio, que eu li 4. Enfim. Tô tentando abrir o meu aqui para olhar também. Outubro foi o mês que eu menos li. Essa maratona. Gente, ano passado foi o mês que eu mais. 2023 foi 9 livros. Ai, que tristeza. Acontece. E outra coisa é que eu consegui marcar, eu acho que mais vezes, usar o Scooby mais vezes, porque deu 144 dias de leitura, geralmente eu não consigo. Nossa, eu não consegui, real. E meu 8 tá dias todo seguidos. picado. Mas nunca dá dia de seguido, eu sempre acabo esquecendo. Vamos lá. 36 lidos, 10.191 páginas. Bem menos. E a minha média é 27,9 páginas por dia. Saudade de ter 40 e poucas páginas. Eu tava querendo fechar em 40 páginas por dia, mas só se eu terminar tudo isso que tu em andamento. Então, aí os meses que eu mais li foram janeiro e julho. Férias, chama. Janeiro eu ainda não estava dando aula, julho eu estava de férias. Foram 5 livros, no máximo. Aí a média oscila entre 3, a maioria dos meses foram 3, 4. E outubro que eu terminei 1. Eu janeiro e abril terminei 1 só. Não sei se outubro foi 1, maio foram 2. Maio 2 e outubro 1. Dezembro eu tô com um terminado já, no dia 10. Promissor. Promissor. Agora, olha que gracinha. A minha média está como gêneros mais lidos. Ficção, 20. Ficção. O que é ficção? Tudo é ficção científica, 8. Ah, que legal. Fantasia, 7. Muito bom. Eu li mais ficção científica que fantasia. Que hora que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? Porque na minha cabeça, com certeza foram mais fantasias. Sim, pra mim também. Mas eu na mesma de suspense, mistério e fantasia. Não, suspense e mistério eu li pouco, né? Ano passado eu mais li. Além da outubro, que eu li vários de terror, que eu não sei porque não tá marcando como terror, tá como suspense e mistério. Eu li alguns que estavam na lista do Gente Doida. Tipo, o Gótico Mexicano, o Mr. Mercedes. Li nada esse ano. Eu li. Não entrou aqui, mas eu li Colapso, eu li Amplificador, o que mais? Eu li alguns. E aí, tu teve mais leituras boas, médias ou ótimas? Ótimas. A minha média, gente, a minha média de nota, quer ver? Cadê? Tem média de nota aqui? Acho que tem. 4,3.
Tá bom. Foi ótima, foi excelente, porque se eu vou olhar as minhas leituras desse ano, ó, eu tive muita leitura 5 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, 4 estrelas, tirando uma ou outra que foi 3,5. Acho que a minha também, mais ótimas. A maioria foi ótimas, a grande maioria foram Ótima e ótimas. boa. Foi aquilo, foi o que eu falei, eu só li os livros que eu querer. E aí, nessa de ler os livros que eu querer, eu li muita coisa. Tem que ser assim, né, gente? Olha, eu cheguei a essa conclusão, realmente, que tem que ser. O que eu tô na vibe, o que eu tô afim. Ainda mais com essa rotina louca que eu tenho agora, porque senão eu não dou conta. Uhum. Aí, o dia que eu tiver afim de ler um clássico, é um clássico. O dia que eu tiver afim de ler um negócio mais pesado, é um negócio mais pesado. Porque se não for assim, não rola. Não rola. É verdade. É verdade. É, eu também acho que entre ótimas e boas, assim. Acho que não teve. Teve uns 2, 3 livros que eu fiquei meio. Podia ser melhor. Mas acabei lendo, assim, terminando. Geralmente os livros que eu fico meio desanimada eu nem termino, né? Mas alguns eu acabei terminando esse ano. Eu não terminei, eu estou perdida no meio de um Edfell Hall até agora. Ai, nossa, nem me lembro. Puta que pariu. Ai, mas antes de falar coisas ruins, aquelas, né? Tem um que pergunta para aqueles que decepcionou. Mas qual foi a maior surpresa desse ano? Aquele livro que. Uau! Quarta asa. Gente, desculpa, mas não tem como. Morri. Não, muito bom. Cara, assistente de vilão. Uhum. Eu esperava que fosse ser divertido, mas não esperava que fosse fazer metade da diversão ainda do que foi. Sim. Muito gostosinho. Bom. Aí agora vamos fingir que a gente só não leu Farofa esse ano. Eu nem posso aquelas. Não, eu li o de Ferrão só, eu estudei clássico. Deixa eu ver. Tô pensando. Helena Sabe foi uma surpresa. Muito boa. Pesadíssimo, tá? Só queria deixar claro. Que é... Acho que eu já falei dele aqui, que é a história de uma mãe. É um dia na vida dessa mulher que teve a filha que se desviveu, como diz nossa amiga Pipoca. Uhum. Mas ela tem certeza que isso não aconteceu. Porque a filha era um dia de chuva e a filha dela não gostava de chuva. Tinha medo de chuva. E aí, a gente acompanha essa mulher durante esse um dia, indo num lugar, que ela precisa ir num lugar para tentar descobrir o que aconteceu com a filha dela. Só que essa mulher, ela tem Parkinson. Nossa. E aí ela tem 1 zilhão de dificuldades. E, meu Deus, que sofrimento. E o pior é que você fica assim, meu Deus, deve ser um marasmo. Pelo contrário, foi uma leitura super fluida. Super diferente, super interessante. É pesado, só que é muito empático e, ao mesmo tempo, você não consegue parar de ler. Eu li ele muito rápido e muito fácil, assim. Não é uma leitura que não é fluida, muito pelo contrário, é muito bem escrito. É uma autora argentina, é a Cláudia Pinheiro. Gente, é incrível. Incrível, foi uma grande surpresa. Eu recebi ele da Morro Branco. Eu achei a sinopse muito interessante. Só que eu ainda esperava que fosse ser um livro mais pesado, mais difícil de ler, e não foi. Eu acho que a grande surpresa para mim foi que ele foi um livro fácil, de leitura fácil, de leitura fluida. E incrível. Legal. Sensacional. Legal. Tudo bem. A Andressa falou que a gente precisa ler Helena Sabe. Todos precisamos ler Helena Sabe em algum momento, porque ele mostra uma das vertentes da vida que às vezes a gente nem sabe o que acontece, assim, sabe? Uhum. Cara, acompanhar essa mulher com a lentidão, ela tem que tomar um remédio para ela conseguir se mexer, para ela conseguir sair da cama, esperar o remédio. A vida dela é contada no efeito do remédio, sabe? Eu preciso conseguir ir até lá e voltar enquanto o remédio vai fazendo efeito. No meio do caminho, tal hora eu tenho que tomar, porque senão eu não vou conseguir voltar. Porque ela não consegue andar, ela não consegue se mexer. Ah! Nossa. Sim. Nossa.
E a Andressa perguntando, será que um dia terminaremos o Winterfell Hall? Ah, na aposentadoria, talvez. Eu não vou nem pensar em antes, porque, olha, eu vou te contar. Ai, nossa, eu terminei na força do ódio. Ai, ai. Eu não tinha nem forças. E foi bem no começo do ano. Eu, na loucura e confusão, tentando entender o que estava acontecendo, sem condição, gente. Nossa, a gente começou, era carnaval. Era carnaval. Eu E logo terminei, depois começaram as minhas aulas. eu terminei acho que em maio, ou abril, ou maio. Enfim, demorei muito. É sobre isso, galera. A minha maior surpresa do ano só podia ser colapso, assim. Eu fiquei colapsada, real, oficial. Todos ficamos. Ainda é minha melhor leitura do ano. Eu não li tão rápido quanto o Thaís, inclusive quando a gente foi falar com o Denser, eu não tinha terminado, mas não Li li rapidíssimo, gente. Eu devorei. E eu não consegui, porque eu fiquei assim, nossa, aquelas partes lá da caverna, eu fiquei assim, no marasmo. Não, enfim. Mas depois, a terceira parte, assim, tiro, porrada e bomba, e aquilo, assim, me surpreendeu muito. E na medida de que eu já esperava um ótimo livro, mas eu não esperava, assim, um excelente nota 1000, assim, sabe? Assim, eu fiquei maravilhada com a escrita, assim, não encontrei nada para dizer em relação à escrita. Fiquei maravilhada com a história. Eu fiquei encantada, assim, com os personagens, com a ambientação fantástica, foda pra caralho. Nossa, assim, eu fiquei, meu Deus, e eu consegui visualizar tudo tão rico e interessante e ao mesmo tempo assim tão fluida a leitura. Nossa, eu amei, assim, eu amei com força Colapso e foi muito uma surpresa e tipo, eu já tava com expectativa alta, mas ela conseguiu superar, sabe? Mas puta que pariu, né? Quando só um palavrão consegue descrever, é isso. Eu tava com a expectativa alta, mas puta que pariu. Não, gente, Colapso tem que assinar embaixo. Deixei pra Luiz falar, mas assina embaixo total em tudo, assim. E, nossa, eu não conseguia parar de ler. E eu, gente, o que tem nessa página 204 que as pessoas param que eu passei reto? Nossa. Todo mundo parando para respirar, eu sem fôlego lendo, passei, foi reto. E rua, tá bom, continua. Não, quando a gente fez a discussão, vocês só comentaram por cima, eu não sabia o que era, né? E aí, quando eu li, deu, entendi, mas eu continuei também. Tipo, eu dei uma parada um pouco antes, assim, que eu fiquei, vocês sabem o que foi. Cachorro caramelo. E aí... Não, para mim, o calcanhar de Aquiles foi o pior de todos. Ai, sim. Nossa, só de lembrar eu me retorço. Sim. Nossa, sim. O tendão de Aquiles, né? É o calcanhar. Nossa, mas assim, excelente, sabe? Tipo, eu amei a escrita. Eu tô louca agora pra ler Paralisa, que também bombou agora do Denser. E ele escreve tão bem, cara. Tão bem, assim. Tipo, aquela certeza que o que tu lê dele, tu vai amar, assim. Tu vai achar incrível, assim. E eu acho que é bem naquela medida entre uma escrita bonita e inteligente e uma escrita, tipo... bem acessível, assim, eu acho que ele, em uma história, sabe, envolvente, sim. Eu acho que ele, sei lá, eu acho que ele anda, assim, por esses dois caminhos, porque também dá para ver pelas leituras dele, né, que tem leituras também, tipo, de clássico e tudo, assim, né, dá para ver essa bagagem, e ao mesmo tempo uma história, assim, que tu tá, tipo, viciada na história, né, então acho que tem tudo isso. Tem um colapso para mim, meu ano. Maior surpresa do ano. Nossa, e tipo, também o tempo que a gente tá vivendo, né? Assim, que tudo lembra, né? Tu fica... E não é legal, gente. Não dá desespero. Mas... E aí também, deixa eu ver, outro que me surpreendeu e que talvez eu não tenha falado tanto sobre ele foi Gótico Mexicano, que foi um que eu tinha bastante medo, eu achei que não ia ser tão legal. E eu não li. A cara Daisy, eu nunca duvidei do potencial dele, eu só não li esse ano, mas eu sempre achei que ia ser muito bom.
Não, eu só comprei ele por causa que a gente ia ter a leitura coletiva, que acabou não tendo, né? Só eu acabei lendo, porque eu tava na vibe e queria ler a Casa Mal Assombrada, enfim, a Casa com Fungos. Eu E sempre eu pulo a curti. Casa Mal Assombrada, sempre deixo pra trás. Eu Lembrando da maratona, eu deixei isso. O único que eu não li foi o da Casa Mal Assombrada. Verdade. Aí eu fiquei tão triste que não li Hell House, que eu queria ler depois, só não li por causa do Wicked, e agora eu acabei até guardando, porque não vai ter como. Mas Gótico eu fui ler, mas eu tinha medo achando que eu não ia curtir o final, porque sei lá, eu não sei, eu tava com medo, mas eu acabei, não, mas eu vou ler, porque lembrou bastante do Assombração da Casa da Colina, né? Porque, na real, tudo que é Casa Assombrada, depois que eu li Assombração da Casa da Colina, vai me lembrar dele, né? E eu gostei muito, assim, eu gostei muito das personagens, gostei da construção da história, achei muito original, diferente, com aquela pegada latina. E, pô, gostei mesmo, assim, gostei muito mesmo. E aí, então, surpreendeu também. É um que eu não falo tanto, mas foi uma ótima leitura, assim. E eu não achei tão arrastado. Acho que tem gente que achou. Teve muita gente que achou. O meu medo dele é isso, porque muita gente falou que ele era arrastado. Mas é bom saber que você não achou, porque me dá ânimo de ler. Porque eu não li, porque eu realmente estava na loucura e confusão. Sim. Gente, o meu ano foi resumido em loucura e confusão. Deu no cu e gritaria. Sim, mas mas ele também não é tão rápido, sabe? Ele é um pouco mais lento, mas não é arrastado, assim. Mas é pela vibe do lugar. Assim, nossa, tinha umas partes que eu parecia que eu ia sentir a respirar aquilo também, assim, a ambientação é muito boa. Parece que eu tava no meio daquela casa, assim, enfim, muito legal, foi bem surpreendente. E aí, vamos falar de personagens, Thaís, e personagens mais marcantes do ano? Shaden. A primeira resposta vai ser sempre corta a asa. Depois a gente responde. Eu estava obcecada. 80% do tempo eu falava sobre a quarta asa. E nos outros 20 esperava que alguém falasse de quarta asa. Gente, teve muito personagem legal. Eu gosto muito da Ivy de assistente de vilão. Eu adoro aquela garota, porque ela é maravilhosa. Ela é divertidíssima e ela é forte. E eu gosto muito da Violet de verdade, agora falando sério. Porque ela é uma personagem que ela tem suas limitações físicas, porém ela dá um jeito de superar tudo e ser fodona do mesmo jeito. Eu acho muito legal isso. E que mais? Quem mais? E o Ira. É só para falar mesmo que eu li 2 livros do Reino das Bruxas esse ano, eu não poderia deixar de falar do Ira, porque o Ira é tudo para mim. Ira. Nunca errou. Nunca. Não, ele realmente nunca errou. Príncipe do Inferno é um demônio? É, mas a gente chama ele. É só isso que eu tenho para dizer. Sim, sim. Ai, eu preciso ler o terceiro, meu Deus. Você precisa. Precisa mesmo, porque o terceiro, ó. Então, quero estar na vibe dele. Mas sobre personagens, meu Deus, eu quero falar de todos da Roda do Tempo. Ah lá. Randy, que todo mundo acha o segundo muito enfadonho, porque 80% tem Randy. Eu amo, porque ele tem muita fibra moral. Fibra moral. Eu amo fibra moral. Lembrando da explicação que eu dei da outra vez. Mas eu gosto muito do Randy. E a Pipoca me avisou que eu ia gostar muito do Matthew no terceiro. E acabei gostando mesmo no quarto. Eu acho que ele é muito original, assim. Enfim, ele tem vários ali. Mas eu acho que o Randy, o Matthew e a Gwynne são meus favoritos. E é daqueles... série longa... Tem vários personagens importantes, então inevitavelmente tu vai se apegar com alguns, e alguns são seus favoritos. E a Moraine também, né? Mas às vezes a Moraine me irrita, mas não mais do que a Nynaeve. A Nynaeve eu odeio. Eu tenho sentimentos fortes sobre a Nynaeve. Vamos ver se vai mudar nos próximos. E, enfim, então alguns personagens ali da Roda do Tempo, mas também
Vilão. Vilão, cara, o melhor vilão de todos. Vilão. Ai, nossa, eu acho ele muito divertido, muito legal, assim. Ai, ele é fofinho. Reinaldo! Claro, é o melhor personagem assistente do vilão. Reinaldo, com certeza, Reinaldo. Deixa eu pensar. Gostando bastante da Violet também, do Chama de Asa, eu ia falar, da Quarta Asa. Deixa eu ver o que mais. Que mais de Olha, eu personagem? não posso deixar de falar de um personagem desse livro aqui, que eu até tirei ele aqui, porque foi minha farofinha mais gostosa do ano, sem julgamentos, que é o Drew. Ah, O Drill, que ele dá um murro num cara porque ele chuta o cachorro. Tem todo o meu respeito. Melhor personagem. Chutou o cachorrinho e tomou um murro na cara. muito bom. Eu acho que é assim que funciona a vida, entendeu? É sobre. Ah, eu lembrei mais um que eu tinha pensado antes, até de falar de outros além do tempo, do Camargo, do Colapso. Maravilhoso ele, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom e ele é Cinza, complexo, do né? jeito que eu gosto. Exato. Sim. Ele é cinza. E aí também Mr. Mercedes, o Bill Rhodes, eu gostei bastante dele. E fomos apresentados a Holly, que, tipo, é só uma palhinha de Mr. Mercedes, mas já dá pra ver que, tipo, que ele é muito interessante, sabe? E aí, tanto que eu comecei só Mr. Mercedes porque eu quero ler Holly, que eu comprei, inclusive, não muito barato, porque eu queria chegar lá. Só que antes eu tenho toda a trilogia, aí tem Outsider, tem o conto do Com Sangue, e aí depois tem Holly. Mas vamos lá, vamos atingir. Mas aí eu gostei. Mas eu gostei bastante do Bill Rhodes, que é o detetive do Mr. Mercedes também. Enfim, muitos personagens marcantes esse ano. Olha, eu tenho mais dois. Primeiro, Elphaba, que virou minha bruxa favorita. Eu adoro a Elphaba, eu só queria dizer isso mesmo, tá? Ela nunca errou. Verdade. Ela só é o que fizeram dela, sabe? Fabala. Eu julgo nem um pouco. Faria pior. É sobre isso. E, gente, o mendigo mais... da Bookesfera. Eu não poderia deixar de falar sobre Atlas Corrigan, porque eu li os dois livros. Eu li Assim que Acaba e Assim que Começa esse ano. E se tem homem melhor, eu não conheci, tá bom? Agora eu entendo, porque todo mundo se apaixona pelo mendigo. Pelo mendigo. Fica bem errado. Cara, o Atlas é incrível, gente. Não existe, ele não existe. É um homem escrito por mulher, óbvio, porque não existe homem daquele jeito, perfeito, daquele jeito, maravilhoso. Não existe. Entendeu? Sobre. E não, eu sou completamente influenciável porque eu li Assim que Acaba também. Vocês repararam que a Luísa, ela tá... Gente, eu li e gostei, Luísa, então tá bom. eu tô copiando. Não, mas é assim, amiga, a gente sempre lê os mesmos livros. Exato. Esse ano foi talvez um pouquinho a mais. Mas é sobre. É que não. E tava na vibe do filme, né? E tu acredita que eu não assisti o filme até hoje? Eu passo no Max e aí eu vou ver. Ai, não. Ai. Eu terminei o filme, eu fui ler Assim que Começa, porque eu precisava. E Assim que Começa é fanservice. Mas eu amei ser servida. Era exatamente o que eu queria. A dona Colleen Hoover me deu o que eu precisava. Fui muito feliz. Obrigada, dona Colleen Hoover. Sei que você está ouvindo a gente. Com certeza. Em português. Muito obrigada, porque era tudo o que eu precisava mesmo. Boa. É muito fofo, mano. Eu gostei até do Assim que Acaba, assim. Mas Assim que Começa é muito fofo. Assim que Acaba é triste, né? Tem umas horas que eu acho que é pesado. Mas Assim que Começa só é fofo. Ai, muito bom, muito bom. Eu lembrei de mais um personagem que eu gostei muito. A Daphne de Nem Te Conto, da Emily Henry.
Eu amei. Ela é bibliotecária e ela lê para as Poxa. crianças e ela faz a voz, tipo, vozes diferentes dos personagens para as crianças quando lê. Ah. Amamos. E ela sai de um relacionamento terrível, né? Ganha um pé na bunda, se reergue numa cidade diferente que não conhecia ninguém e fica com um carinha que é assim, ó, top dos tops. Eu amo histórias de ir para uma cidade que não conhece ninguém, entendeu? É muito bom. Tipo, ela já tava lá por causa do noivo escroto dela. E aí ela continuou lá porque ela tava nessa biblioteca. E foi indo, assim, que é pra acontecer, né? Sim. É sobre. É muito legal, é muito legal. O Nate Conta é bem bacana. E eu sigo não tendo lido Emily Henry esse ano, né? Desculpa, galera. Eu descobri que realmente gosto da Emily Henry. Eu quase comprei já 2 vezes Lugar Feliz. Eu tenho. Eu tenho Não, quase eu certeza tenho que de você férias fez. com você. Ah, Lugar tá. Feliz tá R$21, tá? Só avisando. Vi hoje a promoção. Meu dedo fez assim, ó. Juro. É R$21. Eu tenho medo de ler físico, porque romance comigo eu só leio o e-book, funciona e eu leio mais rápido. E aí eu tenho medo de comprar físico e não gostar da experiência. Não sei porquê. O que vai mudar, criatura? Não sei porquê. Eu acho que porque daí no Kindle eu acabo lendo mais rápido. E aí o romance eu preciso que seja Vai por rápido. mim. No livro físico você lê mais rápido do mesmo jeito, que é romance. Porque é romance, pode ser. Mas eu acho que é um preconceito meu mesmo. Porque como não era um gênero, é um gênero que eu acabei descobrindo há pouco tempo, 3 anos, 2 anos. E aí é sempre na válvula de escape, assim, quando não tá funcionando mais nada e tal, e aí eu pego... Mas eu sempre tô ali no Kindle Unlimited, baixando e tal, eu comprando mais barato, então eu tô com romances de salvaguarda, como diria minha amiga Tiaga, que ela também tem romance. Tenho muito. E funciona bem, e aí eu acabo no Kindle. Mas enfim, o lugar. E o de férias com você eu não sinto muita vontade, mas o lugar feliz eu sinto. E eu tenho quase certeza que vai ser triste, aquelas. Com certeza vai ser triste. Ponte voz da minha cabeça. Então, eu acho que eu já vi reviews dele, parece meio diferente. Enfim, em todo caso, gênero que você mais leu e por que é fantasia? Porque sim, Zequinha! Gente, esse foi o meu ano da fantasia. Apesar de ser lido ficção científica, só que foram... Tem ciphers aqui, lógico, porque ciphers, né, não tem o que ser feito, a gente vai estar lendo. E às vezes são contos menores, histórias mais curtas, tem uma outra novela que é mais curta também. Tem livros também, eu li O Robô, li no livro do Michael do começo do ano. Então, tem ficção científica, porém, fantasia dominou as minhas leituras. E eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer esse ano. Eu li todos os lançamentos de fantasia. Loucura. Nunca fiz isso na minha vida. Eu fujo de hype igual o diabo da cruz. A minha vida todinha, para esperar as pessoas falar. Sim. Eu li o Divinos Rivais no começo do ano. Foi esse ano ainda, meu Deus, que ano mais longo. Eu não sei se esse ano foi muito longo ou muito curto. Eu li Assistente do Vilão. Eu li o segundo livro de Deusa de Sonhos. Não vamos falar nada sobre. Eu li os 2 livros do Reino das Bruxas, o segundo e terceiro. Ah, é verdade, o terceiro foi lançado esse ano, né? Foi. E eu li o segundo e o terceiro esse ano. Li os 2 esse ano. A gente criou nosso grupo secreto para ler o segundo. É verdade. O que mais que eu li? E Quarta Asa, né, gente? Quarta Asa, né? Estamos aí. Então eu li muita fantasia. E Wicked. Wicked é fantasia. É mais... Não é romantasia, que foi a grande maioria das que eu li. Porém, ainda é uma fantasia. E também A Vida Invisível de Ed La Rue. Nossa. Cara, você sabe que quanto mais tempo passa que eu li Ed La Rue, mais eu gosto dele? Sério?
É porque tu tá com afastamento. Mas eu acho que assim, passado o marasmo que foi a leitura, a história em si, eu gosto bastante, entendeu? Sim. Eu acho que eu empatei terror e fantasia. Cara, eu não li terror. Meu gênero. Qual é o teu gênero favorito, Thaís? Terror. Que gênero você lê mais esse ano, Thaís? Fantasia. Acontece, galera. Acontece. Assim, eu realmente empatou, assim, foi mais terror, foi terror e fantasia empataram, mas fantasia só empatou por causa que de 7 de fantasia, 4 são a Roda do Tempo. Então eu li a Roda do Tempo, Ele estava principalmente, e obcecado. terror. O que ela leu? A Roda do Tempo e Terror. Foi, acho que foi isso. Ficção científica que eu amo também. O meu foi os dois, porque, gente, eu gosto muito E de ficção. romance. Vocês viram, né? Eu fugi da realidade esse ano. A minha meta foi fugir da realidade. É isso, ficção científica e coisa, e fantasia? É ir para outro mundo. É isso aí, outra realidade, é sobre isso. Mas sobre terror ali, eu li bastante terror nacional. E aí eu esqueci de colocar ali no Surpreendeu, mas eu já esperava boas coisas, né? Os Cravos de Capela. Sim. Mas então eu li bastante terror nacional, foi bacana. Li o da Paula Febre. Bastante terror. O Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai. E li Jandito, aprendi a ler mangá. Muito bom. Mas Escravos de Capela eu gostei muito. Pelos Meus Olhos, da Anne Rice. Eu falei ela como se fosse internacional. De quem que é Pelos Meus Olhos? Ellen Grace. Ellen Rice. Do nada! Chiquérrimo, viu? Chiquérrimo. Ai, eu achei tendência. Entrevistamos a Ellen Rice. Da Ellen Reis. Muito bom Pelos Meus Olhos. Gostei muito da Bárbara. Gostei muito da Bárbara, psicopata. A psicopata. É igual eu falando que eu. Deixa eu ver o que mais. E fantasia, Assistente do Vilão, Segundo o Reino das Bruxas, e a Roda do Tempo. Nossa, olha, eu ganhei. Gente, eu preciso ler o segundo livro de Divinos Rivais, né? Que absurdo. Nossa, eu fiquei a isso aqui de começar Divinos Rivais por umas 3 vezes. Cara, Divinos Rivais é incrível. Eu amei Divinos Rivais com todas as minhas forças. Ele é fofo. Ele é profundo. Ele é bem diferente, assim. Quarta Asa tem dedo no cu e gritaria e confusão. E ele é mais poético. Ele é uma história mais profunda, assim, sabe? Acho que eu vou curtir. Tem cartas. Sabe? Ao mesmo tempo que eles estão tretando, os dois lá no serviço, brigando pelo emprego, eles estão se correspondendo e sendo fofos. Ai, meu Deus, eu não aguento muita fofura. No final, me deu até diabetes. No final, dá um pouco de diabetes. Mas aí tem um plot twist no final, você fica, meu Deus, e agora? E aí você vai pro segundo, né? Porque são 2 livros, graças a Deus, a modologia, amém. Ai, nossa, eu só não comprei o box, que tava tão lindo, capa dura, que coisa. Eu só não comprei porque eu já tinha os 2, né? Eu tinha os 2 também, porque eu tava bem quebrada agora esse mês, mas eu fiquei muito. Eu tinha os 2, eu fiquei, Thaís, você não precisa, você já tem os 2. Eu também, só que o meu Divinos não tem corte trilateral. O meu tem, os 2 têm os cortes. Não tem. Aí o outro capa mole, mas tem um corte. Talvez eu não faça loucura. Ele é tão belo. Ele tá aqui. Sim, o Promessas Cruéis é tão lindo que eu fiquei assim, como assim eu perdi de comprar? Porque eu tava numa vibe de, não, eu não vou comprar outra, é uma fantasia que eu não vou ler. Deveria ter comprado. Errei, fui moleque, perdão pelo meu. Errei, fui moleque. Thaís, apaixonada por Divinos Rivais. Novo autor favorito? Sei lá, todos eles. Todas essas moças aqui que escreveu essas fantasias divertidas. Verdade, elas são muito boas, pelo menos. São incríveis. A do vilão, eu quero ser amiga dela.
porque ela é uma graça no TikTok, ela é divertidíssima. E ela escreve esses livros, gente, que faz a gente rir, é tudo que a gente precisa para ser feliz, sabe? Eu acho que os livros dela são perfeitos para aquele dia que você tá triste, para baixo, borocochô, você vai ler Assistente do Vilão e vai ser feliz, entendeu? Ele foi perfeito. Eu li ele na época certa, em junho. Eu já tava assim, ó, sofrendo, falecendo. Nossa, é muito legal, né? E aí, nossa, deu um up na minha vida. Sim. Reinaldo. Reinaldo, cara, Reinaldo sensacional, assim. Sim. Cadê o... Eu tenho aqui um negocinho que a gente comprou Aprendiz do Vilão na pré-venda, né? Aí tem um negocinho dele aqui, tá grudado aqui. Cara, cadê Reinaldo? Com licença. Com licença. Eu ia pregar isso que tá aqui embaixo, é. Não, muito bom. Todos nós amamos Reinaldo, porque Reinaldo é o melhor personagem desse livro. E só minha opinião importa. Não, tá aqui, ó. Ele tá... Sim, porque ele sempre faz isso, né? Ele foge na mesa, ele muda de lugar na mesa, né? Sim. Sozinho de ponta cabeça. Oh, meu Deus. Muito bom. Muito ele bom. Tá o melhor é que na capa ele tá com a plaquinha de eita. Eu amo as traduções bem feitas. Sim. A Yara escreveu aqui assim, ó, vilões são top. Não, é muito legal. O mal está de volta e ocupado. Gente, eu amo. Entendeu? E, o próximo, como que é? É com A, né? É a aliada do vilão. Aliada do vilão, porque aqui é aprendiz, depois é aliada. É o... Eu não posso me apaixonar por ela. Aham. Todo mundo acredita quando eles vêm com esse papinho. Não é Shaden. Ai, Shaden. Aham. Eu tava aqui, tá bom, aham. Então tá, Mona. Então tá bom. Então tá bom. Tá bom. Então tá. Então o novo autor favorito são essas moças aí de romantasia. São as moças todas. Ser muito feliz. Muito bem. Porque eu quis ser alienada esse ano e eu fui muito feliz sendo alienada. Eu tenho o Roberto Denser e porque realmente... Nossa, é verdade, Denser. Quero ler até as listas de compra que ele escrever, porque, meu Deus. A gente precisa ler os anteriores, né? Para acompanhar. O Paralisa, eu fiquei bem curiosa. Eu li aquele dos Beatles, como é que é? A Orquestra dos Corações Solitários? Isso. Ah, que legal. Eu li antes da gente entrevistar ele. Ah, tá. Mas eu não terminei, eu li alguns contos, eu não li todos os contos. Eu li o da vela lá, que é bem doido, é muito bom. Ele trabalha numa fábrica de parafina que faz vela. É muito louco. Mas é incrível. Incrível. Sim, Escrito é incrível. Incrível, mas... sensacional. Aí eu já imaginava que Colapso ia ser bom, mas eu não tinha noção do que. Sim, muito bom. E aí também o Robert Jordan, assim, porque que é do Roda A do gente Tempo. já percebeu, amiga. Cara, não, e a biografia dele, como assim? Ah, meus livros estão tudo ali na estante. Mas ele tem uma profissão muito bizarra. Eu acho que ele é físico. E, sei lá, é muito diferente, sabe? Jura? Sim, é muito na contracapa do livro, tem. E eu fiquei, como assim? Eu fiquei muito... Que pessoa é essa? E sem contar que ele tem toda uma vestimenta, assim, que ele tem ali na capa, que é mais... Que ele parece, sei lá, algum personagem do Senhor dos Anéis, assim. Ah, ele gosta, né? Provavelmente. Deve ser. Vamos ver. Deve ser fã. Olha, ele morreu em 2007. Mas, morreu? enfim... Aquelas morreu. Daí tanto que daí os últimos não é ele, né? Mas deixa eu ver. Sim, é o Brandon Sanderson. E eu descobri depois que eu já tinha começado... Ah, não, mas o Brandon Sanderson tem muita gente que gosta, só você que não. Eu não gosto dele, eu não gosto. Todo mundo fala, ainda bem que ele terminou, não. Fica igual criança birrenta. Mas dizem que o Jordan deixou tudo escritinho o que ele queria. Entendi agora. Eu não acredito que ele que escreveu Conan Bárbara.
Conan o Bárbaro. Não, Conan é do... O Robert Jordan. Não, é do uma série. Robert Howard. É o Robert Howard, aquele antigão. Não entendi. Enfim, mas ele tem umas profissões muito diferentes. É físico, sei lá, alguma coisa assim. Enfim, mas é uma construção de mundo, assim, enorme, né? Só que, ao mesmo tempo, ele não se perde o fio da meada e as coisas estão tudo conectadas. Enfim, e te surpreende. Cada livro te surpreende, vai ficando maior ainda. Então, realmente tá um novo autor favorito, assim. E é isso, eu acho, é isso. Esses dois, o Dancer e o Jordan. E não tinha expectativas e te surpreendeu. Um livro que você não tinha expectativas e te surpreendeu, Thaís. Livros que me surpreenderam. Quarta Asa. Eu amo. Ai. Precisamos falar de Mau Hábito. Mau Hábito. Precisamos falar de Mau Hábito, que ainda é o meu livro favorito do ano. Porque Quarta Asa vai dividir o espaço, porém Mau Hábito, precisamos falar dele. Quando a Record mandou a mensagem, eu olhei e falei, interessante. Mas sabe quando você fala, tá, interessante? Primeiro capítulo desse livro eu sabia que ia ser favoritado. Uau. Inteiro marcado. Que escrita incrível, sensacional. Aí você vai entender que a autora é uma mulher trans, então ela tem vivência para falar sobre o que ela está falando. E, gente, isso aqui é basicamente a gente acompanhando a história de uma garota trans. Desde o momento em que ela se descobre, antes dela se descobrir, enquanto ela vai se descobrindo, e até a sua juventude. 20 e poucos anos. Então, desde criança até 20 e poucos anos. Só que ela mora na periferia da Espanha, no momento que está tendo uma febre de viciados em... Qual que é a droga que a gente injeta mesmo? Esqueci. Calma aí, deixa eu ir para a sinopse. Ai. Meta? Não. Enfim. Heroína. É nos anos 80. Nos anos 80 que teve a febre dos viciados em heroína. Então, assim, ela mora num bairro de periferia. Então, muita coisa feia acontece ali, sabe? Muita coisa horrorosa. Então, a gente tem todas essas questões. Uma pessoa de periferia, uma mulher trans de periferia. Tudo isso junto nos anos 80. Loucura, confusão. Nossa. Muita loucura e confusão. É um romance totalmente ficcional, tá? Não é a história da autora. Porém, ela escreve com uma maestria tão absurda. Cara, o primeiro capítulo, sério, 6 páginas, eu contei, 6 páginas. Em 6 páginas eu falei, meu Deus, isso aqui é uma obra de gênio. Gênio. Uma escrita linda. É lindo. Tá falando de coisas horrorosas de uma forma linda, você fala, que lindo, cara, pera. Sabe? Tudo de forma muito poética e, assim, demarcando como situações que para outras pessoas seriam repugnantes se tornam poéticas para o personagem. Enfim. Leiam Mau Hábito. E a Tag enviou. Eu tô com 2 edições agora. Eu tô com a que eu li e veio pela Tag também. Faz uns 2, 3 meses. Uma edição belíssima. Tag curadoria. Eu felicíssima, porque mais pessoas vão conhecer esse livro, que é sensacional. As pessoas precisam realmente ler Mau Hábito, gente, sério. É meu favorito do ano disparado, assim, não tem o que fazer. Vou ler. Foi a grande surpresa. Leia. Foi a grande surpresa. E as romantasias, aquelas romantasias? Olha, eu descobri o Robert Jordan realmente é formado em físico e serviu na Guerra do Vietnã.
Ah, ele serviu na Guerra do Vietnã. Ah, muito é. bom. E ele também é engenheiro nuclear. Depois ele trabalhou como engenheiro nuclear. Uhum. Então tá. E não escreve ficção científica, essa é a melhor parte. Escreve fantasia. Cara, eu sempre me surpreendo com os nomes dele, com essa biografia dele. Legal. É, Mau Hábito, eu preciso ler Mau Hábito. Inclusive, minha amiga me deu de presente de aniversário, minha amiga Thaís. Porque eu sou assim, eu gosto, aí eu obrigo todo mundo a ler, porque eu saio dando de presente. Sim. Nossa, mas eu sou fiquei muito super feliz. Tô animada, vou ler. Mas vai ficar para 2025, pelo jeito, né? E era para você ler ele, porque eu te dei 2 outros livros antes, nenhum dos outros 2 chegaram. É verdade. Foi um sinal dos deuses. Eu nem lembro qual é. Ah, não. O primeiro, sabe qual que era? Acotar. Ai, que Porque, você tem o tipo assim, primeiro. a senhora Sim. precisa estar lendo. Eu ia te dar o segundo, que é justamente o melhor de todos os tempos. O segundo, eu Sim. não lembro qual que era o segundo. Foi a temporada de caça que daí o Vini tinha me dado mesmo, né? É verdade! A temporada de caça, que aí eu também queria que você tivesse pra gente ler junto. Aí, a gente Trocamos, vou ler Mau Hábito. E vamos ler juntos a temporada de caça. Quando quiser ler, estamos lendo. Sim. Boa. Eu tenho um desse que eu não esperava nada e me surpreendeu, que foi um escolhido pela leitura coletiva lá do Rafa, sobre livros, e seria um livro que eu absolutamente não leria por vontade própria. Mas eu acabei lendo e gostando, e lendo tudo, e não é um livro pequeno, assim, eu consegui chegar até o final. O Lobo das Planícies, mas eu realmente gostei, assim, e é romance histórico, e é do Con Nigoda, que até hoje não sei falar direito o nome desse autor. Ele conta a história lá do conquistador, que vai ser o Gengis Khan, que é uma pessoa babado. um imperador mongol, só que esse do Lobo das Planícies é quando ele é criancinha, assim, sabe? Daí conta a história da família, aí tem toda a parada lá de como que eles se organizam, e aí essas aldeias, entre aspas, agora não lembro exatamente como que é o nome que eles chamam, enfim, algumas são nômades, enfim, tem toda uma pegada muito, muito histórica, assim, muito diferente da nossa cultura, e eu acabei gostando bastante. Só que é uma série também que provavelmente eu não vou continuar, mas eu curti muito o Lobo das Planícies. Eu não E quis aprendi ler esse muitas justamente coisas. porque eu falei, não, eu não vou entrar em outro esquema de pirâmide nesse momento. Então. Mas, tipo, igual Pilares da Terra, que eu gostei mais de Pilares da Terra, assim, acho que pelas tretas e tal, mas eu gostei pra caramba desse, assim. Luiz não lia nenhuma das leituras coletivas na época. Uhum. Eu lia todas. Quase. Salvo raras exceções, eu não Eu li. lia todas. Esse ano, Guinada de 360, Luiz resolveu que ia ler todas as leituras coletivas e eu não li nenhuma. Li Eu terminei a de La Rue e eu terminei o Robô. Foi, verdade. Incríveis 2 leituras coletivas, não. Nossa, eu fiz várias. Foi a de LaRue, foi a de Ferral, foi o Robô, que inclusive o Robô me surpreendeu muito. Mas Muito o Robô bom. eu já esperava porque eu já tinha lido Asimov. Eu não tinha lido ainda, foi meu primeiro Asimov, livro do Asimov, assim. Inclusive, E eu achei que eu ia gostar, mas não achei que eu ia amar, achar incrível, surtar, ter várias teorias, aumentar meu medo por robôs, ficar 2 horas falando aqui e a Thaís interpretando uma coisa do livro e eu interpretando outra completamente diferente, baseada no meu medo por robô. E a certeza traumatizada, garota. Traumatizada. Mesmo assim, porque não tenho senso de autopreservação, comprei uma Alexa e tenho certeza que a gente vai ser a primeira família a ser arriscada da face da Terra por um robô, que vai ser a Alexa. E o meu pai vai ser primeiro, porque às vezes ele é um pouco. Ele se estressa que a Alexa não entende, ele grita para ver se ela entende e fala: olha, que tu vai ser o primeiro da lista. É. Melhor não estar gritando com a Alexa. Ai. Ela não entende. Muito engraçado. Temos um convívio com uma robô dentro de casa, Alexa. Mas, enfim, o robô é excelente, né? Muito bom. É incrível. Me surpreendeu também. E, eu tava contando as leituras coletivas. E aí, dos DD Gente Doida,
Assim, eu fiz uma leitura coletiva solitária que ninguém leu, e aí eu não li nenhum. Aí a coitadinha da Laís resolveu que ia ajudar a gente e ia fazer a leitura coletiva agora no final do ano. Ainda bem que eu nem prometi, porque eu falei, eu não vou dar conta de agora no final do ano, você não conte comigo. Daí ela viu como que é. Gente, esquecemos a nossa discussão. E aí, Evelise, a gente leu? Não, ninguém tinha lido. Esquecemos a nossa discussão. Pior que até coitado esqueceu, né? Então tá tudo bem, tá todo mundo encontrando. A gente leu, foi ótimo. Mas a gente leu? Não, a gente não leu. Ah, tá, então tá bom. Mudamos para janeiro. Em janeiro, mais uma chance de falhar novamente. Não, mas em janeiro eu tô de férias, pelo amor de Deus. Vou ler 85 livros nas minhas férias, de acordo com as minhas contas de promessas. Calma que vai ser mais uma pergunta e depois vem essa. Um livro que você tinha muitas expectativas, mas te decepcionou. Puta que pariu. Vamos lá. A Vida Futura. Assim, não terminei. Coloquei abandonado. Deixa pra lá. Deixa pra lá, porque é só ladeira abaixo. O livro que é a história que vem o Machado de Assis, Zé de Alencar, desce do Olimpo para vir aqui, porque estão querendo censurar os livros, estão querendo mudar os livros dele, deixar com a linguagem mais nova, politicamente correta. E aí você fica puta e desce aqui. Gente, o começo é ótimo. O começo é divertidíssimo. Vem Machado de Assis. Aí Zé de Alencar vira um encosto de uma cena absurda. Não, foi engraçado, aquela foi engraçada. Mas ele vira um encosto, fica encostado numa pessoa X, e o Machado de Assis fica encanado com uma garota lá e acaba toda a graça do livro. Vai só ladeira abaixo. Aparece uma jornalista lá, sei lá o que ela é, enfim. E a história se perde e vira uma confusão que eu não entendi nada até agora. Eu terminei porque eu me odeio. E porque eu ainda tinha fé de que ia melhorar de novo, sabe? Quando você fica torcendo a cara, mas você fica... Mas tava bom. Nossa, mas foi só assim, foi ó... A queda foi grande. E eu tinha altas expectativas, porque eu adoro livros que trazem... autores como personagem, gente, autobiografia. Eu sou testemunha de autobiografia até hoje. O ano da morte de Ricardo Reis, adoro, gente, o fantasma do Pessoa aparecendo. É divertidíssimo. É muito bom. Sim, é divertidíssimo. Eu tenho o Machado do Samir Machado de Machado. Eu preciso ler. Sim. Porque para ver se eu tiro esse estigma de livros sobre autores como personagens que deu ruim. Esse deu muito ruim. E teve um também da Dark Side. Poxa, quase nunca acontece, galera, mas aconteceu. Que foi o Crimes à Moda Antiga. Nossa. Esse foi triste. Foi, porque eu precisava, sabe, de uma leitura conforto. A moda antiga. Aí eu precisava de uma leitura conforto, então eu falei, vou pegar um True Crime. Aí eu peguei esse porque ele era mais curtinho, mas eu não curti o formato. Eu não curti. Ele conta histórias de crimes antigos, é até interessante, mas a forma como é contada não rolou. Nossa, eu demorei tanto para terminar. Era um livro que era para eu ter lido em 3 dias. Demorei muito para terminar, porque eu ficava... Ei! Sabe quando você fica... Ei! Ele é contado meio que em forma de notícia de jornal, como se fosse antigamente. Chatão. Ai, que foram minhas grandes decepções do ano. Acho que foram esses 2. Olha, eu vou falar de um aqui que talvez, né, complicado, que a gente entrevistou a autora, que foi a Pepper, mas eu tava com expectativa muito alta. A expectativa é uma droga, mas também porque tipo, eu tinha gostado de Deusa de Sangue. E, enfim, e tava com muitas coisas de ficarem abertas para se resolver, ou pelo menos o romance para se desenvolver. E aí eu li, e não entregou. Não entregou, sim. Assina embaixo. Muito triste. Fique claro aqui, gente, que eu falei para Pepper, tá? Eu terminei o livro, fui lá no inbox dela. Ó, o negócio é o seguinte, não gostei.
Sou testemunha de Thaís. Não gostei. Mandei áudios, ela me respondeu super fofa, porque ela é uma fofa, falando assim, tá tudo bem, eu sei que você tá com raiva de mim agora, mas você vai me perdoar no terceiro, eu tô esperando vir esse perdão aí. Tá? Também. Porque eu também achei que foi enrolado. Eu achei que, assim, seria mais legal se ela entregasse alguma coisa durante o livro. Sim. Ela não entregou nada, ela só sapateou. Fez a gente ficar com ódio da personagem principal. Pro Ron, a gente continua passando pano com glitter. Nossa, né? com glitter, rosa com glitter, meu pano pra ele. E... Ele nunca errou, nem quando ele fez. Não. Se ele errou, foi tentando acertar. Vocês estão ouvindo? A parte melhor é aquele discurso que é 3 páginas. Nossa, eu chorei. Meu olho encheu d'água. Porque ela foi tão. Nossa, eu com ódio da garota. Eu fiquei com ódio da personagem. Eu adorava ela no primeiro livro. Sabe? Ela batia nas pessoas, sabe? Ela batia nos caras. Eu adorava que ela descia o cacete nas pessoas. Eu amo os motivos que nos fazem adorar. Porque ela batia nos caras. Igual o outro que eu falei, eu amo o personagem, porque ele deu um murro na. Eu gosto de violência. Amamos a Nana Noronha, porque ela bate nas pessoas. Porque ela bate nas pessoas. Por que eu amo Quarta Asa? Sabe qual que é o apelido da Violet? Violence. Violência. Ela é a violência. Exatamente. Ai. Mas então... a Naila bate nas pessoas. Eu gostei dela, muito dela no primeiro livro. Apesar dela ficar com aquele Andriel, meu amor, a gente. O olho revira desse jeitinho. É exata. Eu falei, no segundo livro ela vai ser sensata. Ela foi? Não. Não, gente. Não, gente. Não. Aí ela acaba com a vida do Ron e ele passa 6 páginas com o dedo na cara dela, porque eu imaginei ele assim para ela, falando o tempo todo com o dedo na cara dela assim, ó, porque você não sabe ser cuidado. Merece tudo que eu fiz por você, filha da puta. Não foi assim, não é assim que ele fala. É muito mais lindo. Eu chorei com ele, porque eu sofri junto com ele. Eu senti tudo. Senti. Aquelas 6 páginas fizeram um livro. O resto foi só ódio. E a partezinha ali que ela conversa com as mulheres e tal. Eu achei que isso assim não foi bem destaque. Deveria ter mais destaque. Eu acho que deveria ter mais uma construção. Eu não gostei também. Não gostei. Sim, primeiro livro da Pepper que eu leio e fico chateada. E olha que já é o 6º. Ela não tinha me deixado triste em 5. Ela me deixou no 6º. Tá? Que fique claro. Aí mais um que eu não dei nota tão baixa, porque teve umas partes que eu gostei muito e me divertiu, e me acompanhou durante a minha recuperação da minha cirurgia do siso, mas eu esperava muito mais, e quando eu comprei ele, e comprei o físico, inclusive, daí acabei lendo do Kindle, eu sempre acho isso uma tristeza quando acontece, mas porque no físico não estava andando, que foi Os Reis do Wild, e eu tava, assim, com uma expectativa altíssima, eu achei que eu ia me divertir pacas, assim, que eu ia, tipo, amar, que eu ia favoritar, mas sabe quando falta? Por isso que eu nem peguei para ler, cara. Eu vou ler ele em algum outro momento da minha vida. E daí todo mundo odiou muito mais do que eu, na leitura coletiva lá do Rafa, porque eu e a Pop que fizemos o lobby para ele ser votado, depois perdemos todo o crédito, nunca mais indiquei nada, nunca mais fiz lobby nenhum. Mas, tipo, eu fiquei feliz que pelo menos eu acabei, assim, mas sabe quando um livro tu parece que foi mal editado, mal construído, porque ele juntou várias coisas, mas aí também umas coisas que não desenvolveu. Aí o humor, que era para ser tipo a nota 100 dali, começou a ficar repetitivo, porque sempre ficava trazendo tipo demais, assim, as mesmas coisas. Enfim. E aí umas coisas eram engraçadas, mas às vezes ficava, já vi isso, sabe? Já vi isso. E também, assim, parece que tem umas horas que não passa nunca, e tem outras horas que, tipo, super corrida, assim, nas batalhas, que é legal. E também é muito longo, assim, aí, nossa, daí nunca acaba, sabe? Quando fica aquela sensação que tu tá ali preso, e nem é tão grande, assim, né? É mais pela construção da história ali, pela escrita, que fica assim, porque, tipo... grande sim, amiga.
Sim, mas, tipo, ele não é... Ele é menor que Quarta Asa, sabe? É? Tem 540 páginas. O Quarta Asa, acho que tem mais. 580, 570. Ah, tudo bem, mas assim, tipo, eu li A Roda do Tempo com 1.100 páginas. Sim, Não, entendeu? Porque sim, fantasia a gente está acostumado a ser livros grandes que passam são fluidos, né? E aí, ali no começo também, tipo, até os 30% eu não tava gostando muito. Daí até os 27 por aí. Aí até os 56, assim, eu amei. Aí daí depois dos 50 e poucos até os 70, nossa, que arrasar de novo. Aí depois aí anima, sabe? Quando aí tu fica assim. sim. Montanha-russa. Montanha-russa. E o pior, assim, que eu acho mais decepcionante era que, tipo, ele tinha o potencial para ser muito bom, sabe? Tipo, porque eles são heróis que já... Eles foram heróis do passado. E aí eles estão velhos agora e ninguém espera nada. Mas igual, tipo, eu sei o Saga, sabe? Eu conheço... É meu bando, assim. Mas a escrita... Eu acabei me apegando com alguns personagens mais que a outros, assim, mas mesmo assim faltou, assim. Aí o pior que eu acho... Aconteceu comigo com aquele da Dark, a Ilha Perdida. A Ilha Perdida. Tava tentando lembrar o nome. Eu tive que pegar ele aqui, que é belíssimo. Só que é arrastadíssimo, mas eu me apeguei ao grupo dos personagens. Pois é, engraçado, né? Engraçado, tipo... Gostei muito dos personagens, mas eu acho que o que mais me pegou assim é a escrita do autor, não ser tão O autor é bom para construir personagens, porém não é bom o enredo. São partes do livro. É foda você ser bom em tudo também, fica imaginando. Você ser um autor. Daí seria um Robert Jordan, você seria. Não, e outra, tipo. Isso que eu não tenho experiência de RPG, assim. Quem tem experiência com RPG ficou mais enjoativo ainda, assim. Mas aí tu consegue ver várias coisas que ele pegou de várias coisas, sabe? Daí acabou virando um recorte de várias coisas que ele colocou ali no livro dele. Enfim. Sim. Daí decepcionou um pouco. Enfim. Mas aí, o que você vai ler nas suas férias? Gente, volta aí os episódios, todas as coisas que eu prometi que eu ia ler nas férias, porque nem eu lembro mais o que eu vou ler nas férias. Porque eu já prometi ler tanta coisa nas férias. Deus tá vendo, eu não prometo mais nada nessa vida. 2025 é o ano que eu não vou prometer nada. Não vou fazer meta de porcaria nenhuma nessa vida. Porque já sabemos que não damos conta. Cara, mas, nossa, tem tanta coisa que eu quero ler. Eu já tô aqui. Eu olho aqui para minha pilha de parceria? De parceria. Tem tanto livro legal. Porque, gente, o que é minha parceria? Eu tenho vários da Moinhos, que todos eu tô com muita vontade de ler. Eu tenho um monte de Dark Side. E um monte de Manual Branco. E alguns da Record. É só livro que eu quero ler. Só que assim, vocês não estão entendendo que tem uns 30, 40 livros aqui. Morreu. Lógico que eu não vou ler tudo nas séries, mas pelo menos uns 4 daqui eu quero ler. Para dar uma diminuída, né? Fora as minhas fantasias. Me deixa com as minhas fantasias. Eu quero ler o segundo livro de Divinos Rivais. Eu quero para os Promessas Cruéis. Eu vou ler o Vilão, o Aprendiz de Vilão. É o próximo que eu vou começar, porque eu tenho necessidades. Eu ainda preciso ler o Krampus, que vai ser o próximo que eu vou começar a real oficial, que é o meu livro de Natal. De Natal. Então é o próximo que eu preciso começar, porque já estamos no dia 10 de dezembro. Lembrei disso hoje, me deu desespero. Falei, tá bom, preciso ler Krampus. Porque se eu prometi ler no Natal, tá chegando, né, galera? Vamos falar sobre isso? Preciso terminar os livros que tá tudo começado. Que eu não tô nem apegado ao negócio de terminar esse ano ou não, mais, porque não deu. É isso, desapego é meu nome. Eu vou ler um monte de coisa que eu querer, gente, porque, enfim, os humilhados serão exaltados e as minhas férias começam oficialmente no dia 18 e terminam só no dia 20 de janeiro. Eu ouvi um amém? Amém. 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 Então, eu além... A gente vai ter as férias podcast, mas também, né, Thaís tem férias porque é professora, mas eu esse ano também terei 20 dias de férias, eu vou chorar, porque a última vez que eu tirei 20 dias foi em 2019, não, 2018.
Fia, eu nem sei quando eu tirei férias quando eu era CLT. Meu Deus do Tirava. céu. Mas mesmo assim, né? Mas do um emprego e do outro emprego eu não vou ter. Aquela pessoa que tem mais de outro emprego, mas Ela é o Júnior, ela tem 2 empregos. sim. Já estão virando quase 3, mas do emprego que eu tenho horário e tal, assim, o mais regular, eu vou ter férias, graças a Deus, amém. E aí eu tô assim, muito, meu Deus, eu vou ler muito, isso aqui, tipo, é 20 dias, assim, tipo... Você piscou, acabou, cara. Sim. E aí, vou ter 30. com certeza, eu vou ler o quinto da Roda do Tempo. Essa é a única certeza da minha vida. E pode ser que eu leia só ele, mas ele é menor que o quarto, pelo menos. Ele tem, sei lá, 800 Eu vou ler páginas. Chama de Ferro, com certeza. Eu só não vou ler Tempestade de Ônix, Não vou ter porque só vai lançar em fevereiro. Ah, sim. Pois é, aí eu tenho isso. Aí eu pensei também em continuar com o de Monte Cristo, que estou na metade. Assim, sem compromisso de necessariamente acabar, né? Mas vou continuar. E aí eu acho que depois que eu passar de 50%, porque não, eu tenho esse problema, quando eu pego para ler, eu leio umas 100 páginas. Mas o problema é eu pegar para ler de novo, sabe? Aí, tipo, a última vez que eu li, eu acho que eu li umas 100 páginas e, tipo, nossa, várias coisas acontecendo. Aí nunca mais peguei, sabe? Aí então eu acho que tendo um pouquinho mais de tempo e eu pegando mais seguido, tenho esperança de acabar, mas também acho que não vai ser nesse ano também. Não sei se vai ser nesse ano. Não. Porque a gente vai ter férias podcast, mas ainda vou estar trabalhando ali até o dia 2 de janeiro no trabalho. Enfim, o que mais? Mas nesse ano eu queria pelo menos alguns que ficaram, tipo, em 50%, 40%, que tenham 4 livros, assim. Não Me Abandone Jamais, que tá quase... Que eu acho muito triste abandonar Não Me Abandone Jamais. Porque ele pede no título, né? Não me abandone. Não, mas o pior é que ele tem mó vibe, que, tipo, é uma vibe bem melancólica. Eu tenho certeza que eu vou ficar muito triste lendo. Ou seja, provavelmente eu vou ler na véspera de Natal. Mas não sei. Enfim, tem o Passeador de Livros também, que eu queria terminar. Aí, Aprendiz do Violão, certamente eu vou terminar. Quando a Thaís fala, peguei, eu vou pegar ele e também vou terminar 2 dias depois. Mas enfim, são tipo uns 4 livros que estão desse jeito que eu quero terminar e ler nas férias. Mas o que eu quero ler nas férias mesmo é A Roda do Tempo. É sobre. E é isso. E aí, Thaís, você quer encerrar e dizer quais livros resumem seu ano ou a gente deixa para o próximo? Quero. Por enquanto. Primeiramente, Quarta Asa. Segundamente, Mau Hábito. Terceiramente, um novo capítulo do amor, que eu não falei ainda, porque eu quero um de cada um. Porque eu fiquei muito apaixonada, foi o meu romance do ano, assim, de fofura. Um de cada, enfim. Gênero. Sim. Tá. Eu tenho também 3. Colapso, A Roda do Tempo e Sociedade Literária Torta de Casca de Batata. Eu não falei ainda dele, eu não sei. Acho que porque no episódio anterior eu falei ele em 90% das respostas. Sim. Ai, sim. Acho que resume bem o ano. Tem uma fantasia, um terror e um romance. Então, foi basicamente o nosso ano. E aí encerramos, Thaís. Encerramos. Acabou 2024, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Então é Natal. Socorro, galera. A gente deseja um ótimo Natal, um excelente ano novo para vocês. Muitas boas leituras nesse finzinho de dezembro, começo de janeiro. E a gente volta, que dia, Luíse? 14? Exato. As férias necessárias. A gente precisa descansar também, né, gente? A gente é filha de Deus. Sim. E ler. Ler muitas coisas legais que a gente querer, enfim. Essa vibe. Esperamos que vocês tenham um ótimo Natal, um ótimo ano novo. Sim. E que leiam muito também, né, Thaís? Aproveite esse tempinho. Exato, é isso que a gente quer fazer. E sim, queremos. E vocês nos encontram também, quiser mandar recadinho lá no Lit Sem Frescura, ou enfim, nas redes sociais da Thaís, ou nas minhas. Estamos on. E nos grupos também, se você quiser nos apoiar,
pra gente falar sobre livros e não fazer leituras coletivas. É isso, galera. Manda mensagem que a gente coloca vocês lá. Beijo. E apoia a gente. Beijo. Tchauzinho. Até ano que vem. Até. Tchau, tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.